Muito bem, então vamos lá. Uma primeira solução que a gente já viu, eu vou colocar aqui do lado x1, x2 e o lucro associado, ok? Então a gente já viu que x1 igual a 4 e x2 igual a 2 tem um lucro de 18, mas essa solução não serve, porque ela viola as duas restrições. Então eu gostaria que vocês me dessem possíveis soluções para esse problema aqui. Agora, aí, quem pode me dar uma possível solução? Um valor de x1 e de x2. Três e dois. X1 igual a 4 e x2 igual a 0? Pô, essa solução aí é linda, hein? Mas falaram ali também 4 e... Qual foi a outra? 3 e 2. 3 e 2. Certo. Vamos ver essa solução 4, 0 aqui. x1 igual a 4, x2 igual a 0. 4, substituir 4 aqui vai dar 8. 8 é menor ou igual que 12. Show. Substituir 4 aqui vai dar 8 mais 0. 8 é menor ou igual a 8. Show de bola. As duas são maiores ou iguais a 0, funciona. Qual é o lucro associado a essa solução 4, 0 aqui? 16. Ok? Substituindo aqui 4 aqui, 0 aqui, vou dar 16. Vamos ver essa solução 3, 2. Essa solução 3, 2, ela é dá 6 aqui, com mais 6, 12. Ok, funcionou. 6 aqui, com mais 2, dá 8 aqui, certo? Esse é o tipo de solução em que eu estou usando meus recursos ao máximo, certo? Eu estou utilizando todos os recursos. A minha disponibilidade inteira de recursos. Mas qual é o lucro associado a essa solução aqui? É 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Bem, dentre essas duas aqui, qual é a melhor solução? 4, 0. 4, 0. Por quê? Porque teve o maior lucro. Eu só fiquei na dúvida se 4-0 não vai estar dentro da... Se não vai ter indisponibilidade de recurso, mas eu acredito que não. Então, essa é uma boa questão, né? O que você está dizendo na realidade é, poxa, eu não estou produzindo armário, né? Então, mas nesse problema não há nenhuma restrição obrigando a produzir pelo menos um armário, certo? Então, como não há essa restrição, esse tipo de solução não é bloqueada. Então, aí eu posso, sim, adotar esse esquema de produção 4.0, pelo menos nesse problema pequeno que a gente está avaliando. Então, dentre essas duas soluções, eu fico com essa solução aqui, ó, porque ela tem o maior lucro possível, tem 16. A pergunta é, quantas soluções são possíveis para esse problema? Essas soluções possíveis, como eu falei, são chamadas de soluções viáveis ou soluções factíveis. Quantas delas existem? Nós chutamos aqui 3 soluções, mas na realidade existem várias outras soluções que a gente poderia ficar aqui brincando e chutando valores para essas soluções. Tá? Mas quantas existem? E melhor, dentre as existentes, qual é que fornece o maior lucro? Será que existe uma solução que tenha um lucro maior do que essa daqui? Tá? Do que essa solução? É uma pergunta. A gente vai ver mais tarde que, na realidade, não. Por isso que eu falei que essa solução aqui ela é linda, porque essa solução na verdade, essa 4.0, na realidade, a melhor solução de todas. Ser a melhor solução de todas é o que a gente chama de solução ótima. Ser solução ótima significa que não existe outra solução melhor do que ela. Pode existir solução igual, melhor não existe. Ok? Então, solução ótima para a gente é uma solução tal que respeita todas as restrições e que me dá o maior valor de função objetivo quando eu estou maximizando.
e me dá o menor valor da função objetivo caso eu esteja minimizando. Okay? Então, vamos dar uma ideia, eu quero dar uma ideia de como a gente representa essas restrições aqui, esse bloco aqui no plano, tá? Pra gente, isso vai ajudar a gente a ter uma intuição de quantas soluções são possíveis para esse problema. Então, eu repeti o problema aqui e fiz um gráfico. E exatamente a gente vai ensinar vocês como produzir, a partir desse problema, produzir esse gráfico aqui e desenhar o que a gente chama de região viável. A região viável é a região que contém todas as soluções viáveis ou possíveis para o problema. Né? Então, por exemplo, aquela solução que a gente tinha adotado antes, a solução 4, 2, se a gente for olhar aqui no gráfico, é uma solução que estaria aqui, né? 4 está aqui e o 2 está aqui. Repara que se eu tivesse esse gráfico antes, eu já veria que essa solução, esse ponto aqui, esse ponto que é o ponto 4,2, é um ponto que cai fora do que a gente chama de região viável. Né? Eu consigo representar esse conjunto de inequações aqui, como eu tenho duas variáveis, eu consigo representá-los no plano. E a importância de ter x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero é que, na realidade, isso restringe o meu conjunto viável ao primeiro quadrante. Então, eu estou trabalhando sempre nesse primeiro quadrante aqui. Tá? Então, nunca acontece de eu ter soluções viáveis aqui, ou aqui, ou aqui. Eu estou sempre trabalhando no primeiro quadrante. Ok? Bem, e essa região viável é essa área que está aqui, ó, delimitada pelas restrições. Eu vou tentar aqui sombrear, se eu vou conseguir, né? Então, aqui tá vendo? Aqui, aí daqui para baixo entra a reta verde, que é essa restrição aqui, 2x1 mais x2 menor ou igual a 8. Né? Então, você tem aqui em vermelho essa restrição de K, representado por essa reta. Você tem a restrição em verde, essa daqui representada por essa reta aqui. Como é uma inequação, isso me gera uma área, né? E aí eu pego a interseção dessas áreas. E essa interseção das áreas é exatamente essa região que está aqui. Então, isso define um polígono. Eu chamei essa região viável aqui de F. Isso significa, o que significa isso? Significa que essa solução aqui, por exemplo, que esse ponto aqui, por exemplo, que é o ponto... esse ponto 1, 0, que você está vendo aqui no gráfico, é um ponto viável, está dentro dessa região. O ponto 2, 0 também é viável, 3, 0 é viável, 4, 0 é viável. Aqui o ponto 0,4, que está aqui, também é viável. O ponto 0,2, que está aqui, também é viável. Ou qualquer outro ponto aqui dentro também é viável. Ou seja, na realidade, eu tenho toda essa região aqui de viabilidade e com o número de soluções possíveis é infinito. Eu tenho infinitas possibilidades de escolher valores para x1 e para x2. Certo? Então, isso traz um pouco da dificuldade de resolver um problema de programação linear, mesmo com duas variáveis. Eu tenho um conjunto de possibilidades aqui que, à primeira vista, é infinito. Né? É lógico que depois a gente vai exigir, por exemplo, que x1 seja inteiro e que x2 seja inteiro. Isso reduz um pouco, né, as possibilidades. Okay? Porque eu passo a pegar pontos aqui dentro dessa região que sejam os pares ordenados associados a valores inteiros somente. Então, esse é o nosso desafio. O desafio é não só modelar, o desafio é modelar, construir isso aqui e depois representar isso graficamente e achar a solução para esse problema, ok?